Olá, olá, boa noite a todos, a todas. Espero que estejam todos bem nesse período de friozinho, né, que começou. Vim recentemente aqui para Itu. Estou sofrendo com esse frio, que não estava frio na terra onde eu estava. Muito bem. Eu espero que todos vocês aproveitem muito essa live, que vocês possam tirar dúvidas que geralmente acontecem, né? Por a gente não conhecer a fundo a área da saúde, principalmente a área emocional e a área física, né? A gente escuta falar muitas coisas, mas são esses momentos especiais que a gente tem que simplesmente aproveitar o momento e tirar as dúvidas mesmo. Mandem aqui perguntas pra gente, vai ser um bate-papo bem gostoso, tá? Bom, sou Gabriela Defende, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou fisioterapeuta e que atualmente faço uma especialização chamada osteopatia. Muitas pessoas escutam falar sobre a osteopatia, mas não sabem explicar o que é a osteopatia, não sabem entender e nem mesmo falar para outras pessoas o que é a osteopatia e como que ela funciona, né? A osteopatia basicamente vai investigar o seu organismo e vai fazer com que você esteja... na verdade, a osteopatia vai encontrar o que está em desarmonia nessa avaliação corporal e vai te permitir, através de tratamentos manuais, o reequilíbrio desse metabolismo, tá? Então, basicamente, a gente vai te avaliar, o terapeuta te avalia a todos os níveis corporais, desde níveis somáticos, né, que são as articulações, os músculos, a parte óssea em si, até mesmo a parte metabólica. Então, a gente costuma tratar tanto músculos, ossos, articulações, até órgãos, até o sistema nervoso central, até alterações metabólicas, enfim, N situações, tá bom? Vou pedir a vocês que estão entrando agora que enviem os aviõezinhos aí para seus conhecidos, tá bom? Que vocês achem que vale a pena introduzir nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Temos aí 1 horinha para fazer esse bate-papo entre eu e o Emerson, já vou convidá-lo aqui. E tendo essa visão global, né, do nosso metabolismo, do nosso equilíbrio corporal, a osteopatia me fez trazer até a clínica esse olhar global para o paciente também. Então, aquele que entra no espaço FEND, que é o espaço em que eu tenho hoje, que atuo e outros profissionais também atuam, essa pessoa que entra nesse espaço, ela é orientada para o profissional que tem a necessidade de oferecer o serviço para ela. Então, às vezes, uma pessoa chega com uma dor nas costas, uma dor lombar, e aí a gente analisa essa pessoa como um todo e vê quais são as interferências que essa pessoa pode estar tendo no corpo dela que podem estar acarretando esse sintoma. Às vezes são questões somente físicas, às vezes são questões psicológicas, às vezes são questões psicossomáticas, que é a junção de uma coisa a outra, que é a junção das alterações emocionais juntamente com o seu corpo físico, tá? E outras várias áreas podem estar interferindo, como uma alteração nutricional, essa pessoa não consegue se alimentar direito, acha que sabe comer bem, mas nem sempre, a maioria dos casos, não sabem comer bem. E aí a gente encaminha para esses profissionais para trazer a qualidade de vida que a pessoa principalmente merece, não é? Então a pessoa entra procurando tratar um sintoma, às vezes acha que vai para fisioterapia convencional e a gente encaminha para essa equipe multidisciplinar, tá? Então essa visão global da osteopatia me fez trazer para dentro da clínica uma visão global para o tratamento do paciente. E é por isso que eu gosto tanto de puxar lives e conversas com outros profissionais, como no caso do Emerson. O Emerson trabalha comigo já há alguns meses, é um excelente profissional, tem especialização na área, principalmente da psicologia sexual, né? Ele vai poder explicar melhor para vocês, porque eu não entendo muito nada da psicologia, tá? Então, já vou convidar ele por aqui, tá bom? Então, só lembrando, quem tá entrando agora, manda lá o direct pros seus amigos, pros seus conhecidos, para que a gente entre nesse bate-papo aí, tá ok?
Então eu vou convidar agora o senhor Emerson Oliveira sobre a parte emocional e os impactos dessas alterações emocionais no nosso corpo. Está chegando aí o nosso querido Emerson, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Então, eu dei uma introduçãozinha aqui, Emerson, falando como a gente trabalha lá no espaço, né? Como eu trabalho com a osteopatia e essa visão global, e de que a gente leva essa visão global para os pacientes que vão nos procurar lá na clínica, né? E Sim, chamando você para a gente conversar a respeito da importância dessa somatória, né? Tanto do emocional quanto a somatória aí do físico, como a gente compartilha pacientes e como a gente pode ter uma melhora muito maior se compartilharmos o mesmo paciente. E essa visão é difícil entre os profissionais da área da saúde e principalmente dos pacientes que nos procuram, né? Fale um isso é pouquinho do seu verdade. trabalho pra gente. Claro, boa noite a todos que vão assistir a live, quem vai estar ao vivo e quem depois vai assistir o gravado, que eu acredito que você vai deixar aqui disponível também, né, para as Com pessoas certeza, comentarem. com certeza. Bom, então atendo aqui no Espaço Fendi, né, a parte da psicologia. Esse ano que eu comecei junto com a Gabi, aí a gente fez um trabalho juntos, né? Esse ano não, ano passado, né? Ano passado. É, Quase um ano aí, nossa, se não estiver é, fazendo já. essas confusões de tempo agora que a gente tá, já me perdi no tempo. Mas Quarentena já tá faz deixando aí doida. Mas faz um tempo aí que a gente já está trabalhando juntos, né? Fazendo palestras lá também, né? A gente já teve alguns eventos presenciais, mas nesse modo a gente está vivendo nada mais que a gente fazer uma coisa online também para aproximar pessoas que não têm oportunidade de estarem presentes, né? Então, Exato. o meu trabalho é com a terapia, não só a terapia psicológica, que cuida aí da parte emocional e mental das pessoas, mas também na parte da terapia sexual, que também envolve o emocional, mas vamos focado mais na parte da sexualidade. Então, é vários assuntos que dá para trabalhar o ser humano, e é dessa forma que eu estou trabalhando hoje. Então, eu tenho essa especialização, né, que está finalizando esse ano, mas que eu já trabalho com ela já faz aí um tempinho. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho disso tudo, né? O que envolve na pandemia, o que a gente está vivendo nessa realidade, o quanto está interferindo, né? Não só na vida física, como emocional e também na sexualidade, que também acredito que as pessoas estão tendo aí algumas situações específicas devido toda essa mudança que agora a gente está falando que é um novo normal, né? Já tá há muito tempo para falar que é uma novidade, né? Então a gente já passou Isso, talvez a maior parte desse ano. Talvez não, com certeza a maior parte desse ano a gente está passando em quarentena, né, Emerson? exato. E dentro dessa situação aí da quarentena, eu pude observar que não só pacientes, mas as pessoas que convivem comigo, né? Embora a gente esteja com uma limitação aí de contato, as pessoas que são da nossa rotina e que até mantêm contato com a gente virtualmente falando, essas pessoas, elas foram obrigadas, né? Foram retiradas dos seus hábitos de vida normais, né? Uhum. Roubaram essa situação, né? Todo mundo roubou a situação. Boa noite, Edneu, tudo bem? Roubaram de nós essa situação dos hábitos de vida comuns e nos inseriram num hábito de vida totalmente diferente, todo mundo teve que se adaptar, né? E eu Sim. vejo que esse roubo da nossa, que faz parte da nossa identidade, nos fez estar mais em contato conosco, né? Com nós mesmos, né? Uhum. Nos fez entrar e aprofundar em algumas questões emocionais que às vezes na correria do dia a dia passam batido e a gente não fica sozinho, né? Não sabe enxergar para dentro, não sabe se enxergar e não sabe ver o quanto de alterações a gente tem dentro de si. Não digo problemas, porque eu acredito que as mudanças elas acontecem de uma forma saudável, né? Problemas são quando essas mudanças não podem acontecer, né? Então eu vejo que Isso. essas pessoas elas precisaram ficar muito mais introspectivas. E muitas pessoas, e eu me incluo nessa, né? Porque eu falo para todos os meus pacientes que nenhum profissional da área da saúde é um super-homem ou uma super-mulher, né? A gente tem Uhum. nossas questões a tratar também. Claro. Então, eu me incluo nesses exemplos aí dessa situação introspectiva e de buscar novas mudanças e tratamento emocional mesmo,
né? Você acha que essa situação da introspecção mudou a característica do pensamento das pessoas? Você acha que isso trouxe mais necessidade das pessoas buscarem essas informações emocionais e de tratamento? Conta um pouquinho para mim como é que foi esse período aí como psicólogo, vendo essas mudanças das pessoas. Certo. Bom, para quem for chegando e tiver perguntas, né, Com sobre certeza, deixa psicologia, eu sobre também. sexualidade ou sobre a parte física, que é o que a Gabi, vai colocando aí já os seus comentários, suas dúvidas, que de repente a gente vai responder ou não, e se a gente não responder, a gente vai pela pergunta de vocês. Bom, essa parte introspectiva, as pessoas estão sendo obrigadas a se perceber agora, porque a gente tinha esse tempo de fuga antes, né? Então a gente vivia num tempo muito automático e rápido, então as pessoas não que não tinham tempo, o tempo elas tinham, mas elas não tinham prioridade para se olharem, né? Porque quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente só está querendo dizer isso, eu não tenho prioridade para isso agora. E aí, a partir do momento que começou o isolamento, que começou a fechar o comércio, que começou a necessidade da gente se preservar, no começo é legal. Ah, tá bom, né? Vamos ficar um pouco em casa, vamos diminuir um pouco a velocidade. Ver, né? Isso, vou procurar aí um curso online, vamos, né, vamos arrumar um guarda-roupa, vamos pintar a casa e vamos fazendo algumas coisas aí que não tínhamos tempo. Só que uma hora isso acaba, certo? Porque daí não tem mais o que fazer depois. A E euforia aí já era. e aí foi um mês, foi 2 meses, quando chegou aí no tempo que a gente está hoje, não tem como a gente escapar da nossa realidade. E aí começam a vir as discussões em casa, as discussões com nós mesmos, com os nossos pensamentos. Então as pessoas começaram a ver que o que elas achavam que elas conheciam, elas perceberam que não conhecem, né? Então a gente achava que estava preparado para qualquer mudança. Daí teve essa mudança drástica, a gente percebeu que não lida tão bem com as mudanças o quanto a gente imaginava. Então aí que começou a vir essa parte da introspecção, né? A gente começa a se olhar e falar, nossa, como eu sou uma pessoa difícil de lidar. Nossa, como eu sou uma pessoa que dependo de multidões para me sentir bem. E aí a gente começa a perceber as nossas qualidades, mas também as nossas falhas. E as falhas começam a aumentar e prejudicar o nosso dia a dia. Porque o que acontece? Quem começou a trabalhar em home office percebe a diferença do movimento e também da qualidade do trabalho. Porque quando a gente sai de casa, a gente tem horário para acordar, horário para se arrumar, horário para tomar café, horário para escolher a roupa que vai trabalhar, se não tiver um uniforme. Daí tem que pensar no trânsito, Sim, né? eu Tem que percebo que a pensar. disciplina é muito difícil nesse período, né? Muitas pessoas vieram me falar isso, ai, Isso. tá tão difícil de manter disciplina para fazer um exercício, para fazer uma leitura, ou até mesmo para fazer as atividades da home office, para quem não precisou parar de trabalhar, mas só adequou, né? Aham, sim. Esse E aí a trabalho. gente percebe o quanto é falha a nossa autonomia. Sim, A gente pensa que cresceu, ficou adulto, que a gente é super autônomo, que a gente consegue se virar, mas aí quando coloca a gente nessas situações, um exemplo simples seria o home office, a gente percebe que não somos tão autônomos assim, que a gente não dá conta tão fácil das coisas o quanto a gente imaginava. e Então essa mais. pandemia chacoalhou tudo. Sim, e mais, essa questão a ideia da gente ser roubado dos nossos hábitos, na verdade a gente saiu daquilo que estavam nos roubando de tempo. E a gente passou a enxergar o tempo que era para ser nosso, referente à nossa vida, e a gente deixa as outras coisas que a gente coloca como maior importância num primeiro momento, né? E acaba Uhum, deixando nós mesmos no segundo momento. E aí, quando você sim. entra nesse período em que você precisa se enxergar e se colocar em primeiro lugar, você fala, nossa, como é que eu fui roubada durante tanto tempo, né? Uhum. Numa correria do dia a dia, nesses estresses que a gente passa, a gente não percebe o quanto de tempo a gente perde com coisas que não são tão importantes quanto nós mesmos, né? E o quanto a gente era livre. Porque Exato. agora a gente percebe que a liberdade era algo que a gente não valorizava e automaticamente a gente está aos poucos perdendo cada vez mais a liberdade de ir aonde quer ir, de viajar, de ver as pessoas que a gente quer ver.
a liberdade até mesmo de usar máscara ou não, porque agora você não tem a opção de não usar, porque no comecinho da pandemia só estava se usando máscara quem realmente tinha algum sintoma para a gente ter uma segurança maior, mas agora neste momento que a gente vive, não tem essa se você tem sintomas ou não, é algo obrigatório, é igual o celular, todo mundo anda com o celular na mão para qualquer canto, né? A gente anda vestido também. Então a máscara virou uma parte nossa agora, nesse momento. É. Então é importante reavaliar tudo, começar um novo mundo, é um novo normal mesmo. É aquela famosa frase, né? A gente só dá valor para aquilo que a gente perde, né? A gente só dá o devido Isso. valor para aquilo que é quando é tirado de nós, né? É, Então, foi tirada a liberdade de você sair na rua, por exemplo, sem a máscara, de você poder pegar um carro e ir para um hotel no final de semana, passar um final de semana gostoso num outro uhum, lugar, ou até mesmo de ir num restaurante comer alguma coisa fora porque você está cansado de ficar em casa, né? cinema, E a gente começa a dar atenção e valor às pequenas coisas. Às vezes um abraço numa sim. avó, para quem tem uma avó viva, eu tenho a minha avó viva ainda. Cara, como é difícil a gente não dar um abraço numa pessoa. Quando a gente recebe um paciente, que eu estou atendendo presencialmente, normalmente, a osteopatia, né? O Pilates também está funcionando. Então, quando a gente recebe essas pessoas na nossa casa ou recebe na clínica, você não pode abraçar e beijar uma pessoa, né? Que era tão É, comum. A gente não dá muito valor para isso, né? No dia a dia. isso. E aí que agora que a gente começa a perceber o quanto a gente precisa desse tipo de toque, desse tipo de liberdade. Só que agora como lidar? Agora você vai ter Exatamente. que saber como lidar com o novo, né? E Exatamente. aí que começa a surgir os Olha de novo conflitos colaborando emocionais. aí com a gente, ó. Perdemos o livre-arbítrio, é exatamente isso. Né? A gente perdeu a liberdade de ir e vir para onde a gente quiser, quando a gente quiser. Isso porque aqui está mais leve do que na Europa, por exemplo. Na Europa, vários países, a pessoa foi proibida realmente de sair de casa, só saía com autorização para ir em mercado, farmácia. Tem alguns amigos que moram fora e que me reportaram isso, né? É que o proibitivo funciona, né? É, Então, às vezes a gente precisa de ter essa coisa um pouco maior, um pouco mais forçada, porque senão a gente perde as rédeas, né? exatamente. Mas funciona até virar a página também, né? Isso é a Exatamente. mesma coisa o cinto de segurança. Eu percebo isso quando eu estou dirigindo. Muita gente não usa cinto de segurança e é obrigatório. Sim, Só que se sim. você olhar quando você está dirigindo, um monte de gente está sem cinto de segurança. Da mesma forma, agora vai ser com a máscara. A máscara é obrigatória a usar para a minha segurança, para a sua segurança e para todas as outras pessoas, Um mas sinal de vai ter respeito, né, pessoas. Anderson? E como Sim, sinal de mas respeito, às vezes você pode não acreditar na eficácia da máscara, mas se o outro que está compartilhando o mesmo espaço comigo acredita nisso, né, confia na utilização da máscara, por que não usar em sinal de respeito ao outro? Né? A gente debate muito isso nos dias de hoje, né? Mas é que as pessoas têm essa coisa, né? A vida é minha, o problema é meu, Se então quiser, né? que eu faço o que eu bem entender. Isso aqui tem um reflexo na vida de todo mundo, né? A A gente gente não vê as está pessoas. sozinho no mundo. Exato, a gente vê as pessoas não tendo a empatia, que é o se colocar no lugar do outro, né? É. Deixa eu só fazer um adendo aqui, gente, para vocês que entraram agora, mandem os directs aí para os seus queridos, tá? O aviãozinho daí de baixo, clica no aviãozinho, compartilha com as pessoas que você gosta, para fazer parte desse nosso bate-papo, para tirar dúvidas com relação à psicologia, à osteopatia, fisioterapia, saúde no geral, né? E fala para Uhum. mim, Emerson, puxando esse gancho aí de toda essa introspecção, das pessoas entrarem em contato com o emocional, como que foi a procura para psicologia? Porque para a fisioterapia, num primeiro momento, as pessoas ficaram muito receosas desse contato, principalmente eu que trabalho com terapia manual, esse contato manual, a pessoa tá muito em contato com o meu corpo, embora eu esteja tomando todos os devidos cuidados, as pessoas ficaram assustadas com essa situação, não quiseram nem mesmo ir num pilates de uma maneira mais individualizada por realmente medo, né? E eu Sim. vi que num primeiro momento era só um medo, as pessoas começaram a se afastar da situação, só que perceberam dali um tempo que precisavam cuidar da saúde física, precisavam continuar o tratamento da osteopatia, que foi interrompido, né, sem uma alta devida. A gente sabe que a pessoa só deve parar o tratamento quando tem alta, né? Seria o ideal. Uhum. E pararam de praticar atividade física. O Pilates é uma atividade muito estrutural, que trabalha muito a postura, então as pessoas começaram a ter dor.
E aí, quando a dor começou a ficar um pouquinho mais alta, passaram a procurar o tratamento e voltaram aos atendimentos, questão de 40 dias depois do início aí da quarentena. Então, hoje, as Certo. pessoas estão procurando o meu serviço de uma maneira mais aumentada do que no começo da quarentena. Como que tá para você? O pessoal procurou você nesse período, tá procurando mais agora também? Como é que tá? Fale para mim. Para a psicologia no geral, o aumento cresceu bastante pelo fato de o online abrir as portas, né? Então, como a maioria das clínicas tiveram que ser fechadas de primeiro momento, porque por segurança de todo mundo, e as pessoas também não iam querer se arriscar, então começou a ser exigido e até mesmo visibilizado o online. Então, todos os psicólogos que virava o nariz para não atender online, começou a atender online. Ou trabalhava online, ou não ganhava dinheiro e não trabalhava. Então, as pessoas também começaram a ver a oportunidade no online, a falar, agora eu acho que é minha oportunidade de buscar uma ajuda profissional, porque eu não vou até a clínica, eu não vou pegar o carro, então eu vou fazer o atendimento de casa. Então, o aumento para a busca de terapia aumentou pelo fato do desconforto aumentar também, né? O estresse aumentar, toda essa mudança aumentar. Então, para mim, pessoalmente, o meu trabalho, ele é um fluxo assim que sobe, cai, sobe, cai. Porque a terapia é um processo longo. Então, não dá para a gente fazer um processo rápido em 4 sessões, por exemplo, a não ser que seja uma coisa bem pontual. E nesses casos agora não são. Então, eu tive uma procura no sentido de curiosidade, não de efetivar, entende? De saber como que funciona. Mas o online realmente funciona, porque eu não sei se eu me dou bem com câmera, eu não sei se eu sei mexer nisso. Então aumentou a procura no sentido de conhecer esse profissional, de conhecer o trabalho do profissional, que era uma coisa que a psicologia meio que estava esquecida só para quem era louco ou que estava numa questão muito emergencial. E aí as pessoas começaram a perceber que não, a psicologia serve para qualquer situação da sua vida. E aí então as pessoas começaram a modificar um pouco da imagem, porque o profissional psicólogo agora começou a trabalhar bastante, porque daí começou a vir. Então agora até uma novidade, eu entrei num site que se chama Zen Club, que é um site de vários profissionais que fazem terapia, e eu passei por esse processo e agora eu faço parte da lista deles dos especialistas. E o site está tendo uma procura enorme, eles falaram. Então, está tentando achar profissionais para colocar lá. Só que o que a demanda que as pessoas não entendem também, que eu acho que acaba sendo um pouco dificultante para mim, que trabalho particular, é o preço. As pessoas procuram ainda um trabalho específico e personalizado, achando que é igual aos outros processos. Então, elas não procuram o profissional, elas procuram o preço do profissional. Então, isso também dificulta o alcance de uma busca. Porque tem gente que nem procura psicólogo porque já fala, é caro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso dificulta. Eu acho que isso a gente vive na área da saúde como um todo, quando os Como, profissionais são isso. autônomos, né? Quando atendem fora de um convênio, quando atendem fora de uma clínica do SUS, enfim. Mas Eu agora o percebo isso site, também. O Zen Club, né, como é um site grande, então eles têm as tabelas diferentes, né? Obrigada. Então, para quem tem uma situação aí mais vulnerável, vamos se dizer assim, ou até mesmo porque caiu o salário, porque começou a diminuir a carga horária e tal, às vezes é uma opção bacana, porque vai encontrar diversos preços, né? E não deixar de se cuidar. Mas a procura para a psicologia em si aumentou para todos os profissionais. Todo mundo que eu conheço, por exemplo, eu já estava com uma quantidade online legal, aí agora teve aumentou pelo menos uns 4 ou 5, agora em junho, né? A gente está em julho, em junho. Então, assim, a rotatividade continua um pouco, mas a busca melhorou. Então, isso já é bacana, né? As pessoas começaram a quebrar o tabu de que psicólogo é só para pessoas N, X e Y. Não, psicólogo é para todo mundo. Qualquer profissional da área da saúde é importante para todo tipo de pessoa. Você vai passar por uma avaliação, né? Exato. E eu vejo que assim, as pessoas falam, mas é caro, né? Pagar Uhum, R$ 150, R$ 100 uma sessão com um psicólogo é caro. Eu acho que é tudo questão de valor, né? Não é nem o preço na situação, é tudo questão de valor. uhum, É o que eu falo com os meus pacientes também. É caro, mas o quanto você gasta quando você vai, por exemplo, num restaurante japonês?
Vai você e a sua esposa, seu esposo, enfim. Vocês gastam no mínimo R$ 150 os dois para comer um jantar. Faz parte, isso não deve ser cortado de jeito algum, Sim, né? Mas o olhar para si e o se cuidar, seja na psicologia, seja no tratamento físico, né? O se cuidar deveria ter o mesmo valor, né? uhum, As pessoas não entendem que às vezes você investir em você, seja fisicamente ou emocionalmente, pode inclusive melhorar a sua qualidade de vida, para que você melhore a sua rentabilidade no trabalho e a sua rentabilidade financeira, consequentemente, exato. né? Sim, E aí a pessoa fica tão presa naquelas crenças de, ai, eu tenho muita coisa para trabalhar aqui, mas eu tô com um orçamento apertado lá no meu trabalho, e aí eu não consigo melhorar o trabalho porque eu tenho muitas crenças e muitas questões limitantes, e que você não trabalha e entra nesse ciclo vicioso, né? uhum, sim, Então eu falo muito disso com os meus pacientes, assim, tanto a parte física quanto a parte emocional. Se você não sai daquilo que está te limitando, você nunca vai subir um degrau. Você vai estar sempre ali naquele mesmo degrau. E aí é onde é, você entra no looping de reclamar que você não consegue melhorar, mas você não está fazendo nada, não está buscando nenhuma alternativa de tratamento para melhorar, né? Então, sim, acho que esse é o enfoque da nossa conversa de hoje, que é assim, é o mostrar o quanto olhar para dentro, independente do que você vai fazer para se cuidar, o quanto olhar para uhum, dentro é importante, o quanto a gente está tendo a experiência e a possibilidade nesse momento de vivenciar isso, né? Que é um momento mais sim. introspectivo que esse, igual a gente falou agora há pouco. Então, de É. aproveitar essas oportunidades para se olhar e se cuidar também, não só se olhar, né? Se cuidar E, também, ver o que precisa e tratar. dá, e dá essa oportunidade de experienciar, né? Se você nunca foi a um psicólogo, ou nunca foi a uma fisioterapeuta, ou nunca fez um pilates, qualquer desses serviços que é para sua saúde, faça um teste, faça uma experiência, veja se faz sentido para sua vida, Exato. porque às vezes você tem já a imagem daquilo que te colocaram, às vezes não é a real. Né? Exato. Então, da mesma forma que os atendimentos online, né? Tem gente que não quer fazer porque por N motivos. Eu falo, então faça pelo menos uma experiência de um, para ver se realmente é isso que você acha. E aí, às vezes a pessoa faz e fala, não, tá legal, eu achei igual é presencial, Vale. então vou continuar. Ou não, vai falar, eu achei, é legal, mas eu ainda prefiro presencial. Tudo bem, vamos pro presencial, não há problema. Mas a questão é que a gente precisa quebrar os paradigmas antes, né? Exato. E Exato. principalmente, o valor é uma coisa aí que a gente tem que lutar bastante, que é uma coisa muito econômica, de cultural nossa, né, do nosso país, essa coisa. Mas se a gente começar a quebrar esse paradigma já com a saúde, já vai ser um salto muito alto, né, para todo mundo de qualidade. E eu acredito que daqui para frente, né, 2020, vai ser esse marco, o marco da saúde. O marco que as pessoas vão pensar e perceber que se não se cuidam, Se não, automaticamente se adoecem, né? Não tem o que exatamente. fazer. Exatamente. E vamos pensando nesse caminho aí de se olhar, de ver as coisas positivas e negativas, né? Como que tem ficado o pessoal que tem entrado em contato com você? Eles estão mais negativos e mais reclamões com relação a tudo que estão passando de mudanças? Ou as pessoas estão conseguindo ver o lado positivo da coisa? Ou você está tendo que mostrar o lado positivo da coisa e essas possibilidades de se reinventar, né? Porque eu vejo que as pessoas que têm uma característica de reclamar demais na vida costumam ser mais negativas e, Uhum. puxando para a parte física agora, costumam ter quadros mais constantes de dores crônicas. Então, aquele paciente que está sempre tendo recidiva de um quadro de dor, está sempre acordando com uma dor específica logo depois de um repouso adequado, que está sempre entrando num ciclo de melhoras e pioras constantes, né? Quando a gente vê que Sim, não tem uma evolução muito boa, essa pessoa tem um quadro negativo para si e tem situações muito conflitantes dentro de si com relação a olhar pro lado ruim da coisa, né? O reclamar que, tá tudo ótimo na vida, mas se um dia o carro furou o pneu, porque acabou o meu dia, porque furou o pneu do meu carro, e entra nesse ciclo. E como sim. que tem sido essa procura, então, aí para você? Os pacientes têm vindo com essa situação mais negativa ou não? Oi, Renata!
Os que começam, que iniciam agora, que iniciou mais recente, alguns já veio com essa demanda da mudança devido à pandemia. Então, alguns deixaram de trabalhar, né? A empresa deu uma pausa até eles reconstituírem aí tudo e agora já estão voltando a trabalhar. Então, de início, essa mudança drástica na rotina mexeu com o emocional diretamente. Então, as discussões, começou a discutir, quem é casado começou a discutir mais, quem já era quieto ficou mais quieto ainda. Uhum. Então, no início dos atendimentos, para quem começou agora recente, eu percebi isso, que deu uma mudada e que a gente precisava ressignificar isso e Sim. fazer o quê? Melhorar a rotina. Então, se eu tinha uma rotina antes diferente, agora eu preciso me adequar e me reorganizar nessa rotina nova. Então, a gente começou a trabalhar essa rotina e observar como que está usando o tempo. Só que Uhum. isso já percebe melhora depois de uns 3 atendimentos referente a isso, porque e até mesmo orientar, evitar as notícias a todo momento. Então, assim, as primeiras queixas que eu percebi que as pessoas vieram é da ansiedade de quando isso vai melhorar, ou quando isso vai voltar ao normal. E a gente não sabe mais nem o que é mais normal, né? Então, assim, a novidade assusta, né? O incerto também assusta, porque a gente está no momento incerto. A gente não sabe se julho vai ser bom ou se julho as coisas vão continuar igual ou pior. Não Sim. tem como Eu saber. acho que não ter Porque uma data limite é o que deixa as pessoas mais ansiosas ainda. Porque quando você tem uma data, você se isso, programa para aquilo, né? Então você programa até exato. metas, planos e fala, olha, tá, até tal data eu vou aguentar. Mas nesse momento a gente não tem nada para finalizar e a gente Isso. nem sabe se vai finalizar, né, Emerson? Como você falou, a gente não Sim. sabe se vai ter um normal de volta, né? Então, quando vem com esse lado mais negativo, né, pensando, não sei o que eu faço da minha vida, agora perdi o sentido, então a gente tenta sempre reformular isso. Os que eu já atendia, ele já não tem tanta essa queixa, porque a gente já estava em tratamento, né, já estava Uhum. fazendo a terapia, então já meio que tá aqui se organizado. Tá Agora, continuando isso. agora continuaram também. Agora, quem começou recente, o que a gente foi trabalhando é isso, é modular o novo, né? Então, como que está usando o seu tempo? É, e fora que também que acontece, a gente está vivendo num momento não só de mudança de isolamento, mudança de rotina, a gente está vivendo num momento também de luto, porque até o luto, a despedida, mudou a forma de ser. Então, as pessoas que estão perdendo os parentes que são pelo motivo do Covid, elas não estão tendo tempo para se despedir, porque não é possível entrar no hospital e dar o último adeus, enfim. E isso que gera uma coisa mais diferente dos outros anos que a gente não tem, né? Então, além de mudar toda a nossa rotina, está mudando coisas que a gente já conhecia, que é pelo menos esse último adeus, essa última despedida. Então, os caixões estão sendo lacrados, né, para quem está Sim, morrendo com Covid. E sim. aí você não tem nem a chance de dizer adeus, porque você só recebe a notícia pelo médico, ó, fulano faleceu. E aí, só isso, e o corpo já vai ser entregue e tal, e só vai ter o velório, no caso, né? Eu acho que nem o velório tem, é o direto enterro, né? Não passa. Então, É. assim, não ter essa coisa de ver a pessoa, sabe? De falar tchau, de isso também influencia e isso vai ser impactante daqui para frente. Né? O impacto começa a gerar agora, começa meio que ter o desconforto. Mas o impacto disso daqui a alguns anos à frente vai ser grande se a gente não trabalhar agora. Então, eu não sei se é sorte, né? Mas os meus clientes, quando vêm para mim, eles não vêm tão negativos assim, sabe? Eles não vêm tão eufóricos ou naquela situação. Eles vêm percebendo, ó, algo está errado aqui. É assim mesmo ou não é? E aí a gente vai construindo. Mas com certeza tem pessoas que estão sofrendo muito nessa época e que estão sofrendo por também não querer buscar ajuda, Eu percebo que né? são pessoas Relutando. mais fortes que buscam a ajuda de um profissional, né? Que E mais conseguem, sabe, esclarecidas. se olhar no espelho e falar assim: eu tô passando por um problema. Eu preciso Isso. tratar esse problema. Porque é mais fácil colocar as coisas debaixo do tapete e olhar só para É, resolver, né? Agora, é mais difícil a isso. pessoa ter essa visão de que precisa de um tratamento, de que tem um defeito, que tem um problema que precisa ser sanado.
né? Sim. Então, as pessoas que vieram me procurar também na parte do tratamento físico, da osteopatia, são pessoas que eu vejo que têm mais, vamos dizer assim, mais liberdade de pensamento, tem uma cabeça mais flexível, tem Uhum. respeito pelos outros ao redor e entende que sim, a gente precisa se cuidar, a gente não precisa se isolar totalmente da vida, mas fazer o que for necessário. E se todo mundo Sim. fizer o que for o necessário, a gente vai conseguir ter um controle muito bom da situação, né? E muitas pessoas também vêm por outra pessoa. Então, às vezes é a esposa que entra em contato comigo, às vezes é a mãe, às vezes é a irmã que entra em contato comigo. Daí eu falo, tudo bem, vocês estão preocupados com essa pessoa, mas a pessoa É a quer. pessoa que tem que buscar, Que exato. eu preciso conversar com essa pessoa, ela tá ciente que vocês estão buscando esse apoio e tudo mais? Não, tá ciente, quer sim, tá? Então eu vou conversar com essa pessoa pra gente alinhar, pra ver se realmente quer, porque a terapia é um trabalho a dois, né? Não adianta só eu estar ali disponível se a pessoa não vai estar disponível. E te O digo mais, trabalho, todos os tipos de terapia, tá, Emerson? sim, Porque as pessoas chegam, a psicologia a gente tem até uma noção um pouco maior de que a pessoa precisa querer para ir buscar, né? Mas a isso, fisioterapia também, porque as pessoas sim, acham que assim, eu vou lá, eu deito na maca, ela vai achar o que tá errado, vai consertar e eu vou embora. Não, é, isso é 20% do tratamento. O que eu faço, sim, a minha técnica, a minha manualidade é 20% do tratamento. Os oitenta por exato, cento se diz respeito ao paciente, por acreditar naquele tratamento, aceitar aquele tratamento, fazer a somatória, né? Não adianta você querer cuidar, por exemplo, da sua saúde emocional e estar se matando de comer comida industrializada, que a gente sabe uhum, que vai liberar um montante de toxinas no corpo, que não tem como você ficar num bem-estar, numa situação de sim, bom humor, se você não tem uma liberação de hormônios e de substâncias adequadas para o prazer, né? Então, exato, você tocou num ponto que, assim, para qualquer tipo de terapia, a pessoa precisa isso. querer se tratar no primeiro momento, É, né? qualquer incômodo, né? Até a academia, né? Não adianta você pagar a academia e não ir, porque não vai fazer o efeito, e se você não fazer o treino adequado também, não vai fazer Exatamente. efeito. Então, a gente sempre. E por isso que é importante a autonomia, né? Essa autonomia que a gente muitas vezes percebe que não tem, ou que falta um pouco de autonomia, na hora que a gente está num processo assim que é dual, né, que é você e o terapeuta e tal, você percebe que é um conjunto e que você precisa ter autonomia depois para dar conta quando vai embora das outras coisas, porque o terapeuta não vai seguir você 24 horas, né? Não vai estar Exato. ali presente. Então a gente vai para terapias para encontrar a nossa autonomia, para a gente perceber, aqui eu dou conta, aqui eu comecei a dar conta, ixi, aqui eu não dou conta ainda, me ajuda nisso, ó, me mostra isso. E uma Exato. hora o passarinho vai criar asas e vai voar. Vou O voar. objetivo é sempre fazer a pessoa sair da gaiola dela e falar: vamos voar, porque tem um mundão aí para você conhecer. É a E independência, né, Emerson? É a isso, independência emocional, é a independência física. Eu falo para todo mundo, gente, não é normal, não deve ser considerado saudável qualquer tipo de sintoma no seu corpo, seja um sintoma sim, psicológico, seja um sintoma físico. O normal do seu corpo, o saudável do seu corpo, deve ser um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual e de crenças, um equilíbrio uhum, físico, né? Um equilíbrio metabólico, você precisa de todo esse equilíbrio para conseguir tocar a vida aí de maneira saudável, né, Emerson? E fala uma sim, coisa para mim. Você tem, a gente troca muita informação na clínica, mas só para o pessoal que está aqui saber de como é o nosso trabalho. Como é uhum. que é a procura dos pacientes que procuram a psicologia e que você percebe que tem uma dor física crônica durante o tratamento? Você percebe que aquela pessoa que não tem uma saúde física adequada. Você tem bastante caso assim na sua vivência? Como é que é? Conta pra mim. Normalmente na minha experiência, eu não tive casos assim específicos que tinham questões físicas, dores físicas, né? O que era mais perceptível mesmo era negligência com a própria saúde no sentido de alimentação, né, no sentido de atividade física, mas não queixas específicas assim, eu tenho muita dor nas costas, eu tenho nesse sentido de dor de funcionamento. A pessoa tem até um sintoma que é considerado
normal. Que para ela já virou normal, então acho que E ela ela nem não sabe, colocava. né? Eu vejo muitos casos Isso. assim, por exemplo, caso básico, mulheres com cólicas menstruais. A gente escuta muito isso, é normal, você está em período menstrual, você tem cólica. Não, não é normal. A cólica menstrual não é Uhum. normal. É normal você menstruar sem ter dores e simplesmente estar com o seu corpo saudável, né? Seu corpo sem sintomas, sem Sim. enxaqueca, sem lombalgia, sem nada, né? Eu penso também nessa questão do quanto de crenças essa pessoa não escuta da área da saúde no geral, né? De Sim. o que é normal e o que é comum, as pessoas confundem essas duas coisas. O comum é o que acontece em grande quantidade, mas não significa Isso. que seja normal e saudável, né? E eu vejo muito isso na psicologia também. É muito comum a gente ver pacientes com problemas psiquiátricos e com problemas, né, de insanidade precisando de um tratamento desses. Mas é muito Uhum. normal todas as pessoas terem uma necessidade de se tratar, né? É comum, Sim. mais comum do que as pessoas imaginam no meio social, né? Essas alterações emocionais. Isso, e fora no sentido assim, eu nas primeiras, quando eu não conheço o cliente, os primeiros contatos que eu tenho, eu sempre questiono como que é a saúde no geral. Sim. Quanto tempo em tempo vai ao médico, vai ao dentista, faz atividade física ou não faz, se alimenta bem, se não se alimenta, porque eu não sei. E como você falou, pode ser que algumas coisas para ele tá normal, né, já, então ele não vai se situar. Então nessa investigação ali, eu já percebo se tem alguma coisa diferente ou não, e se existe, porque pode existir, né, algum vínculo com alguma queixa que ele vai me trazer. Então, por exemplo, vai que é uma depressão, vai que é uma ansiedade, alguma coisa assim do tipo, e aí eu percebo que a pessoa já não tem uma alimentação e a última vez que ela foi ao médico faz uns 3, 4 anos. Então ela não sabe como está o lado biológico dela. Então, eu já falo, então vamos marcar um médico, né? Vamos fazer uns exames só para ver como que está a sua parte orgânica, né? Essa parte biológica, para ver se está tudo bem. Se está tudo bem ali, a gente já descarta algumas possibilidades. E a parte nutricional, que tem gente que tem doenças crônicas e toma medicamentos fortes e precisa ter uma alimentação mais adequada, né? E aí eu já aviso também, então vamos então buscar um nutricionista, porque senão não vai adiantar só mexer numa coisa, vai ter que trabalhar o Exatamente. total, né? Entra um processo metabólico aí no meio, né? A gente sabe, Isso. todo mundo conhece a liberação de endorfinas. A liberação de endorfina acontece quando eu faço uma atividade prazerosa. A gente sabe que depois sei lá, depois de praticar atividade física, essa atividade gera uma cacetada de hormônios aí no corpo, incluindo a endorfina. Quando eu como Sim. chocolate, tem liberação de endorfina. Mas você sabe o quanto isso interfere no corpo, o quanto o seu corpo precisa estar com o funcionamento dele saudável, com o metabolismo equilibrado, para você conseguir ter, por exemplo, essa sensação de bem-estar. De nada vai Uhum. adiantar se você tiver um intestino que não funciona e Uhum. jogar várias alimentações ali para ele absorver e até mesmo medicamentos que são instituídos aí, são administrados, né, para os Uhum. pacientes para tratamentos psicológicos, se esse corpo não está conseguindo absorver, se o metabolismo não está conseguindo trabalhar em equilíbrio. Então não vai adiantar você ficar ali focando e colocando muitas técnicas psicológicas se o problema está no físico. E o contrário Sim. também, né? Se eu vejo que um paciente está com uma característica emocional muito ruim, não vai adiantar eu estimular o sistema nervoso dele para ele trabalhar e para o metabolismo se equilibrar. Se tem aquela Sim. coisinha que está fazendo suprimir o sistema dele, né? Uhum. Eu acho que essa visão é muito importante do multidisciplinar, da equipe toda, né? Eu acho que é muito importante a gente entender essa parte global, né? Olha que bacana, pessoal, agradecendo aí. Uhum. Obrigada, Andréia, obrigada mesmo. A gente gosta, quando a gente gosta de cuidar do próximo, da saúde, quando a saúde faz sentido e a gente tem amor em cima do que a gente trabalha, é um prazer passar essas informações e compartilhar, né, Emerson? Sim, como a Andrea falou, a pessoa às vezes vai buscar a gente para queixa específica. Por exemplo, homens que me buscam, né, me procuram por situações sexuais, que seria aí um exemplo de uma ejaculação precoce ou de uma disfunção erétil. Eles vão atrás desse assunto, eu quero resolver esse assunto. Ok, me explica o porquê. Daí eu começo a entender a situação.
começa a me falar. Quando eu percebo, na verdade, o biológico tá ok. Porque essas pessoas, quando elas buscam um terapeuta sexual ou um psicólogo, elas já foram ao médico. Já fizeram tudo. Isso. E o médico fala para elas, ó, tá ok aqui, fisiologicamente, organicamente, tá tudo em funcionamento, seus hormônios estão ok, então pode ser algo psicológico, busque aí um terapeuta sexual para falar sobre isso para a gente entender. Quando chega lá, a gente vai precisar entender, além disso tudo que já foi investigado pelo médico, vai ter a parte nutricional e vai ter a parte do dia a dia. Às vezes a pessoa trabalha num trabalho assim que é hiper mega estressante. Chega em casa, tem os 3 filhos para lidar. Então o ambiente também é outro ambiente estressante. E quer ter ereção, né? Quer ter uma ejaculação, né? acaba que a cabeça não desliga. Exato. Então você está na hora da intimidade, a sua cabeça está naquele movimento ainda. Então o seu corpo não está conectando com a realidade que está acontecendo. Exato. E aí a gente vai ter que trabalhar o quê? Outras coisas que não envolvem diretamente a ereção. Então a gente vai trabalhar o relacionamento e outras coisas, aí a pessoa vai entendendo, e sempre eu vou lembrando, mas isso tudo que a gente está trabalhando é para a gente melhorar a sua ereção, tá? Eu não estou fugindo do assunto, eu não estou escapando do assunto, é porque para a gente conseguir chegar nisso que você quer, no seu objetivo, vai ser assim. E aí, depois, quando a pessoa começa a relaxar e se descobrir, aí fala, tá melhorando, tô percebendo, entende? Então, às vezes as pessoas vão lá achando que a gente já tem a resposta. Solução. Mas não é só comigo, não é só ali, tem outros patamares aí que a gente precisa trabalhar, né? Com certeza, com certeza. Eu escuto muito disso também. O pessoal chega quando conhece a osteopatia mais a fundo, né? Chega na minha mesa e fala assim, olha, Gabriela, eu tô aqui porque eu já fiz tudo que você possa imaginar de exame, de tratamento, seja o que for. Eu tô aqui porque falaram que esse negócio de osteopatia funciona e que, cara, é a minha última chance, é a última coisa que eu tenho pra fazer. Uhum. E aí que você vai avaliar e ver realmente todos os exames do paciente estão ok. A nível de hemograma, a nível de funcionamento do sistema nervoso, tá tudo ok. E você vai ver essas duas questões, a questão emocional, que você lida com todo o ambiente externo, né? Mas também algumas das alterações do nosso corpo, e eu acho que eu já conversei muito sobre isso com você, que algumas alterações fisiológicas e algumas alterações no funcionamento do nosso corpo que não são detectados em exame. Então, a gente está tendo uma perturbação do equilíbrio daquele tecido que tem todos os tecidos têm uma função específica. Se eu não tenho uma função funcionando de maneira adequada, consequentemente eu não vou conseguir ter o objetivo de funcionamento daquele tecido. Então vamos pensar na ereção. A ereção ela depende de inúmeros fatores. Mas pensando, por exemplo, na parte de inervação do pênis e de toda a região genital, a inervação ela parte lá da lombar. Parte da lombar um pouquinho mais alta e parte da região do sacro, que é a parte mais baixa da lombar, que fica, da coluna vertebral, desculpa, que fica lá entre os ossos da pelve. Às vezes a pessoa está com alguma alteração na função desses pontos que está interferindo diretamente na inervação que vai para o pênis. E aí, somada a incapacidade que a pessoa tá vendo, né? Poxa, o cara não está conseguindo ter uma ereção. Somado ao estresse, tudo se junta. E aí não vai ser detectado realmente em exames tradicionais, né? E eu falo para os meus pacientes assim, graças a Deus que você não encontrou em exame. Porque quando a gente encontra uma alteração no exame, é sinal de que o seu corpo já está tão fora do equilíbrio metabólico dele que ele começou a alterar a anatomia. E muitas das vezes, quando se altera a anatomia, você não consegue recuperar o quadro o mais próximo possível do saudável. Às vezes você fica com alguma sequela. Né? E o interessante é que o sistema emocional pode gerar isso e, consequentemente, o emocional estando perturbado gera alterações no físico e vira esse ciclo, né? Viram um vício realmente esse mecanismo todo, né? E outra coisa que eu sempre faço com os meus clientes, no primeiro atendimento, no meio e próximo, assim, quando eles estão melhores, é sempre questionando como está o biológico, o psicológico, o espiritual, né, e o social dele, para sempre estar dando notas. Então, no primeiro atendimento, ali a gente dá uma nota. Daí eu passo uns 2 meses,
ou dependendo de como que é a demanda desse cliente, eu falo, vamos rever de novo como que está a nota para ver se aumentou, para ver se teve alterações. Porque tem uma hora que chega nesse equilíbrio, daí a gente percebe que realmente melhorou aquelas queixas, né? Ou melhorou a queixa em si, mas os outros aspectos começaram a cair, né? E aí a gente tem que trabalhar outro ponto, da gente melhorou aquilo, agora surgiu uma nova demanda. Então, assim, é sempre importante as pessoas que buscam terapias entender que elas estão no controle. É elas que têm que nos passar as informações, né? Então, se elas não nos contam detalhadamente, se elas não percebem como que é o dia a dia delas, faltam informações para nós, né? E aí isso acaba Escondem delas dificultando. mesmas, né? Elas escondem Isso, delas mesmas. Então, se você às quer vezes tratar sim. alguma coisa, exponha isso para você primeiro, para daí o seu terapeuta te ajudar nessa descoberta, né? Exato. Isso é muito importante também, a pessoa estar preparada para ouvir aquilo que ela vai dizer, né? Porque uma coisa é pensar, outra coisa é externizar ela, colocar para fora para um terapeuta. Mas Exato. isso é claro que com a confiança automaticamente a pessoa vai se abrindo e falando as coisas melhores. Mas ainda assim eu percebo que existe essa às vezes vergonha de falar para o terapeuta algumas coisas no sentido de que eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. Então, em vez de não falar, não, minha semana foi boa. Então me conta como que foi a semana, né? E aí a gente vai entrando nos detalhes até uma hora que fala, então, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. E vamos E, lá, né? O que que é certo e o que que é errado, né? isso é a Para pessoa que pensar nisso, determina. não é? Isso é É, normal. Eu acho que isso, assim, os pacientes têm que quebrar esse preconceito de que a gente vai julgar quem isso, está sentando ali na nossa mesa, quem está deitando na nossa aham, maca, né? A gente não está ali para julgar, a gente está ali para interpretar o exato, que está acontecendo na sua vida e poder te ajudar a achar o seu próprio equilíbrio. Cada um tem seu equilíbrio, né? Cada sim. um tem o seu ponto de estabilidade ali. Então não vai adiantar a gente querer julgar qualquer coisa, muito pelo contrário, a gente está ali para ajudar, né? Lógico. E uma coisa importante que é legal comentar, Gabi, é sobre a pandemia, que é o aumento dos transtornos mentais que vão surgir agora a partir desse momento, e já surgiram, né? Então, quem tinha depressão e não tratou ela adequadamente, pode ser que ela retorne um pouco mais forte. Para quem já é ansioso, a ansiedade ela vai ganhar uma força maior se você não perceber essas mudanças. E a síndrome do pânico, que é uma situação também que envolve, que não tem como a gente especificar quando ela acontece. Né? A síndrome do pânico ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Mas se estamos vivendo num momento de incerteza e o pânico traz isso, né, essa coisa de reações físicas e muito real para quem vive, então é sempre importante começar a perceber os seus comportamentos. Como que você estava se comportando em janeiro e como está se comportando agora? Né, o que mudou? Né, a sua rotina mudou, mas o seu comportamento, o que mudou? Você engordou? Por que será? Perdeu peso? Por quê? Né, o sono melhorou? Piorou? O que está acontecendo diferente? Então, as pessoas têm que começar a se autoavaliar para perceber se de repente elas não estão iniciando um transtorno mental. E se consegue identificar isso já no início, é melhor para a gente trabalhar. Porque depois, quando o transtorno já está instalado, daí a pessoa percebe, porque realmente fica muito nítido para todo mundo. Mas nesse início, pode parecer normal, né? Para as pessoas, porque a gente está vivendo num tempo difícil, né? A gente pode usar isso como desculpa, mas é perigoso. Eu não sei como que tá o tempo aí. Emerson, não tem aquele reloginho que você me falou que teria, hein? Então eu Ao tô vivo, controlando no relógio aqui. sabe o ao vivo? Clica no ao vivo. Deu 53 minutos. Então a gente tem mais quase 10 minutinhos aí para falar, tá bom? Não, tranquilo. Eu só queria que você fizesse me ajudasse aqui a listar alguns sintomas que essas pessoas podem ter e não sabem que são sintomas indicativos de algumas dessas alterações que você nos passou, tá? Da síndrome do pânico, da depressão. A gente conhece os básicos, mas às vezes alguns sintomas mais comuns não são interpretados da maneira adequada e a pessoa não consegue se encaixar em um desses quadros. Para a pessoa ver se Sim. realmente há necessidade de buscar um tratamento psicológico com mais urgência por conta dessas alterações, né? Me ajuda a E listar.
Bom, por exemplo, com a ansiedade e depressão são muito parecidos os sintomas, né? Então, por exemplo, o sono, a qualidade do sono altera para os dois, tá? Tá? No caso, serve até para os três, para o síndrome do pânico também altera. A alimentação vai alterar, a comunicação vai alterar também, então você vai ficar mais irritado ou menos irritado. E quando eu digo irritado, gente, é irritado com qualquer coisa, tá? Então não é a irritadez que você já tem naturalmente pela família, mas é um irritado constante. As pessoas também que vão estar passando por depressão, ansiedade ou a síndrome do pânico, no caso da síndrome do pânico, são físico. Então vai ter ataque cardíaco, vai ter a falta de ar, vai ter sudorese, né? Vai começar a suar as mãos ou suar o corpo. Só que, se você estiver passando por um processo de luto, você também vai ter todos esses processos. Que também precisa ser tratado, convenhamos. Isso, Né? o luto não é uma doença, né? Né? O luto não é uma doença, porém é importante trabalhar porque é uma quebra de rotina também que traz outras situações. Então, assim, normalmente o que mais vai incomodar vocês, o que vai ligar a luz amarela quando perceber que alguma coisa está diferente, é quando você começa a mudar seu comportamento no sentido de trabalho. Então, cai rendimento familiar no sentido de comunicação. Você começa a perceber que muda essa rotina. Então, se o seu normal antes era fazer vários exercícios que você estava animado, e hoje não está nem um pouco, já para identificar, entende? Porque a ansiedade não quer dizer que você sempre vai estar em velocidade rápida. Ela também pode diminuir a sua velocidade, que ela pode ser confundida ali com uma depressão. Então, por isso que é difícil, né, a gente falar assim especificadamente, porque cada organismo vai funcionar de uma forma, mas o importante por isso que eu falei, como que você estava se comportando até janeiro, fevereiro, e como que está agora? A sua qualidade de vida está do mesmo jeito? Ah, não está. Então vamos procurar um profissional para analisar isso melhor, porque o Google, se você colocar lá ansiedade e sintomas, vai aparecer uma lista. Pode ser que você vai falar que tem todos. Exato. E Só às que vezes o que vai um estresse, né, temporário, uma situação de ansiedade temporária, né? Só que o que vai mudar que se tem ou não é a prevalência. Então, quanto tempo, de que forma, que horas que aparece, quantas horas por dia, é isso que muda de um diagnóstico para um achismo, né? Então, é importante sempre, começou a perceber mudanças, fala, eu acho que é isso. O acho não garante. Então, para ter uma certeza, busque um profissional, pelo menos para tirar dúvidas. Exatamente. Né? E além disso, voltando também para a parte de metabolismo, da alteração do metabolismo, você tocou muito na questão do sono, muito nessa questão do acelerado ou não, né? A gente pensa no metabolismo também. Tem todo o envolvimento do sistema nervoso, né? Não só do sistema nervoso funcional, mas do nosso sistema nervoso autônomo, que a gente fala, que são os pontos que coordenam todo o nosso funcionamento cardíaco, respiratório, e tem... Regula, né? Emerson, a gente pode fazer uma outra conversa dessa se o pessoal aceitar, porque olha, 1 hora vai ser muito pouco para a gente debater tudo que a gente tem sobre emoção e físico, né? Obrigada por todo mundo que comentou, que participou, que assistiu e que assista o gravado, e também quem ficou com dúvidas, mande mensagem em direct pra gente ou e-mail, porque a gente está aí disponível para tirar dúvidas que não foram faladas. Compartilhem as gravações com os seus queridos, né? E estamos aí, né, Emerson? Estamos lá no nosso espaço, a gente está com funcionamento aberto, adequado ao atendimento por conta do Covid, tá? Tanto os atendimentos de osteopatia quanto de psicologia com Emerson online ou presencial, tá bom? Temos uma nutricionista atendendo também e temos os atendimentos aí com a minha equipe maravilhosa de Pilates, atendendo de uma maneira mais individualizada para que ninguém tenha exposição a um risco excessivo com relação ao Covid, tá bom? Cuidem-se, cuidem da saúde, aproveitem para olhar para si mesmo e para vir buscar tratamento. Estaremos aqui de braços abertos para recebê-los, né, Emerson? Com certeza. Então tá bom. Sempre preparados aqui. Emerson, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela parceria. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade e por esse papo que com certeza é importante.
E que tem que existir cada vez mais, porque as pessoas estão todas sem respostas, né? E perdidas nesse novo mundo. Então procure nosso espaço Fendi aí no Instagram e acompanhe as nossas novidades. Gente, grande beijos a todos, um ótimo restinho de semana e um bom final de semana também. Até mais. Obrigado, boa Tchau. noite, tchau.